Tô voltando e não apresento o balanço geral sozinho, não. Vem pra cá, Renato Lombardi. Como é que é o aperto de mão que o Johnny te ensinou? Aê, brother! Tamo junto! E agora é hora do quê? Agora é hora de notícias. Então, roda a vinheta! vambora! Vamos lá, minha gente, com os destaques do jornalismo, notícia, informação, tudo pra você a partir de agora. Flagrante de responsabilidade. Uma motociclista leva na garupa uma criança amarrada com a fralda, com um paninho. Dá uma olhada na imagem. A criança estava sem capacete e seguia amarrada com um pano. Segundo o Código de Trânsito, é proibido andar de moto com menores de 7 anos. A infração rende 7 pontos na carteira e multa de R$ 191. É um assunto polêmico. Sabe por quê? Porque lá é comum isso. Você pegar no interior da Bahia, a pessoa tem uma moto e às vezes... Mas olha, é uma irresponsabilidade. É perigoso. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O pessoal gravou, o garotinho tá amarrado ali. A gente tem que colocar uma manchinha ali no rosto dele para o pessoal não ver que o rosto, que não pode pela lei. O que não é comum é ela andar de capacete e o filho sem capacete, né, meu amigo? Olha lá. Ela tá de capacete, né? Olha aí, ó. E aí? Você acha que ela deve ser multada ou não? Eu acho. Acha que sim? Eu acho que sim. Olha aí, ó. É um perigo, gente. Essa criança cai, tá amarrada no paninho ali, ó. Como se fosse a fraldinha. Ela amarrou e levou o criança. Deve estar levando a criança pra creche. Mas não dá pra comprar um capacete pro garoto? Pra ela tem capacete? Ué, por que não, né? Se a moto, se eles caem na moto, os dois, e aí? Como é que fica? Olha aí, a bolsa ainda do lado, aquela bolsa enorme. Parece a bolsa da Fabiola Hypert. Cheia de fofoca dentro. Vem pra cá, minha gente. Começamos com informações também sobre a explosão da tubulação de gás de um prédio no Rio de Janeiro. 5 pessoas morreram, 9 pessoas feridas. Imagens do helicóptero pra você. Essa imagem é ao vivo. A explosão aconteceu nesta terça-feira num prédio de um condomínio em Coelho Neto, subúrbio do Rio de Janeiro. Os moradores foram obrigados a abandonar os apartamentos. Todo o piso térreo acabou afundando. Janelas e paredes vieram abaixo. O conjunto possui 86 prédios com 40 apartamentos cada. Tem mais de 17 mil moradores. Segundo a Defesa Civil, a explosão pode ter sido provocada pelo vazamento de uma tubulação da Companhia Estadual de Gás, a SEG. Segundo a Defesa Civil, o prédio não corre risco de desabar. Os moradores não sabem quando vão poder voltar para os seus apartamentos. Lombardi, 5 mortos, 9 feridos. Explosão de gás no Rio. Agora, você sabe que existe uma queixa dos moradores. Eles estavam se queixando do cheiro de gás. A Companhia de Gás foi lá. Não, tá tudo bem, tá tudo bom. Hoje de manhã explodiu, né? Tá Atenção, teve explosão também em São Paulo. Um homem foi internado com ferimentos graves. A explosão foi na casa dele, que fica na Zona Leste. Os bombeiros acreditam que a explosão também foi causada por causa de um vazamento de gás. Vamos até a Zona Leste, balança. Jair da Silva, de 64 anos, recebeu os primeiros socorros ainda em casa. Ele ficou gravemente ferido depois de uma explosão que aconteceu por volta das 11 da noite na casa dele, que fica na rua Visconde de Parnaíba, no Belém, Zona Leste de São Paulo. O gás estava ligado, ele acendeu a isqueira e explodiu tudo. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia um vazamento de gás. O acidente aconteceu quando Jair foi acender uma das bocas do fogão. 6 viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local. O cômodo que pegou fogo é pequeno, com uma geladeira, uma poltrona, uma cama e o fogão que causou o acidente. O botijão fica do lado de fora. Foi de uma vez, né? Se fosse os vizinhos que passou correndo, tinha se queimado bastante. Já caiu aqui nesse local aqui, ó. Nesse local todo já... Jair foi levado para o pronto-socorro do Tatuapé, na Zona Leste, com várias queimaduras pelo corpo. E ele não foi a única vítima. Esta gatinha também ficou com os pelos e as patas queimados. Tá aí, explosão em São Paulo. Volta pro Rio, helicóptero ao vivo, por favor. Explosão no Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou trazer informações ao vivo. Atenção, 5 pessoas mortas, 9 pessoas feridas. Daqui a pouco a gente volta com a explosão no Rio de Janeiro. E atenção, estão presos 3. Olha essa história agora. Essa história tá parecendo filme, mas não é. É realidade pura. 3 suspeitos de participar do ataque à transportadora de valores em Santos, no roubo milionário, litoral de São Paulo. 3 estão presos. 3 pessoas morreram. 1 policial está ferido. 9 milhões de reais já foram recuperados. Mas quando a polícia estava procurando ali pelo dinheiro e pelos foragidos, um policial militar reformado
viu um malote com dinheiro dentro. E ele teria pegado esse malote. Só que ele foi pego e levado para a delegacia. Foi preso. Vamos ver a reportagem. Novas informações agora sobre o assalto milionário à transportadora de valores em Santos. 9 milhões já foram recuperados. Fecha lá, Cazon, quero ver. 7 tiros no vidro ao lado da motorista. Todo mundo está abismado de nenhuma bala ter me atingido. Houve troca de tiros em 5 pontos diferentes. Enquanto parte da quadrilha usava explosivos para acessar os cofres, alguns integrantes bloqueavam a rua com 2 caminhões incendiados e atiravam contra os PMs. Um policial ferido de raspão na cabeça está internado. Um morador de rua também foi atingido e morreu. Além dos explosivos, os criminosos usaram fuzis e até metralhadora. Na fuga, abandonaram carros e roubaram outros. Este motorista estava na entrada de Santos, na rodovia Anchieta, quando foi abordado pelos bandidos. Tinha uma faixa de uns 10, tudo encapuzado. Só desce, dá o carro. Já na subida da serra, sentido São Paulo, 2 policiais rodoviários que estavam nesta viatura trocaram tiros com os bandidos e morreram. Em um dos veículos abandonado na estrada, havia malotes com quase 9 milhões de reais. O dinheiro foi devolvido à empresa, que não divulgou a quantia total levada pela quadrilha. 12 veículos foram apreendidos. A polícia investiga se essa quadrilha é a mesma que assaltou uma outra empresa de valores em Campinas no mês passado. Utilizaram a mesma forma de agir, mas não acreditam que seja a mesma quadrilha. Pode haver elementos, pessoas que podem ter participado dos 2 eventos. Vamos lá, um dos principais assuntos do dia. O roubo milionário aconteceu, 3 pessoas morreram, um policial está ferido. Entre os mortos tem policiais também. Aí a polícia sai numa caçada furiosa atrás dos bandidos. São pelo menos 30, falam até em 40 criminosos foragidos. A polícia consegue prender 3 suspeitos e recupera 9 milhões. Aí um policial reformado que estava ali, vê um malote e pega o malote. Não é esse o policial, tá? Isso, essas são as imagens dos feridos e dos que foram mortos. Agora, é importante falar uma coisa. O policial militar reformado, de 55 anos, ele foi pego com a mão no malote. Levaram ele para a delegacia, a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais. Ele pagou fiança de R$1.000 e já foi liberado. Vai responder o crime de tentativa de furto em liberdade. O malote que ele estava segurando tinha aproximadamente R$100 mil, Lombardi. Pois é, a alegação dele é que ele encontrou um carro, dentro do carro tinha o dinheiro. Essa é a alegação dele, por isso que ele foi autuado por tentativa de furto. Agora, precisa saber direito exatamente como é essa história, porque os 9 milhões que foram apreendidos pela polícia foram deixados em vários carros, porque o que acontece? Os ladrões, além de assaltarem, de incendiar os caminhões, eles tinham pelo menos uns 15 carros, eles foram trocando de carros exatamente para poder fugir da polícia. Essa investigação, ela tem um curso e o policial aposentado precisa saber direito como é que é essa história aí. Porque agora, dos 3 suspeitos que foram detidos ontem, suspeitos, importante falar isso, eles foram levados para Santos e foram liberados. São 2 mulheres e um homem. Foram liberados por não ter prova suficiente para mantê-los presos. Então eles foram liberados. A polícia foi numa caçada aos suspeitos, aos criminosos. 3 foram detidos suspeitos. É importante falar isso, gente. É importante falar isso. A gente não pode aqui ficar acusando. Não, são suspeitos. Foram levados, já foram liberados, a investigação continua. Isso quer dizer o quê? A polícia continua caçando criminosos pelas ruas da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo e litoral. Vamos lá, próximo assunto. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu vou trazer novas informações sobre esse assunto. Agora, eu quero compartilhar com você uma outra reportagem. A polícia de São Paulo descobre um grande esquema de importação irregular de carros de luxo. Olha só, nenhum imposto foi pago. Os carros saíram dos Estados Unidos, passaram por 4 países: Estados Unidos, Uruguai, Paraguai, Brasil. Não pagou um imposto sequer, segundo a polícia.
Depois de uma apreensão que aconteceu na semana passada, a polícia descobre agora mais 7 veículos que foram importados, que foram trazidos de outro país para o Brasil. Esses 7 veículos incluem esse carro aqui e até um Cadillac daqueles. Balança a reportagem. Os guinchos transportaram os carros até São Paulo. Eles foram encontrados em um galpão em Araçariguama, no interior de São Paulo. A apreensão é parte de uma operação realizada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais. O DEIC descobriu que todos os veículos entraram de forma ilegal no Brasil. Veículos importados na legislação com menos de 30 anos, onde entram numa proibição e seria constatado um crime de contrabando. Os carros eram emplacados em Minas Gerais antes de seguirem para o interior paulista. Uma viagem que começava nos Estados Unidos, era de lá que eles saíam embarcados em navios até chegar ao Uruguai. Dentro de contêineres, eles eram levados para o Paraguai. Com documentos falsificados, os carros cruzavam a fronteira com o Brasil. Na semana passada, o DEIC já havia apreendido 6 carros importados. Alguns desses esportivos chegam a custar até R$400 mil. Desta vez, mais 7 carros foram levados pela polícia. Os carros apreendidos nesta etapa da operação estão avaliados em mais de R$1 milhão. Este aqui é um objeto de desejo para muitos colecionadores. Uma Ferrari, ano 1985. E ela está totalmente original. Olha a parte interna, toda trabalhada em couro. Só este carro aqui custa, segundo os policiais, R$300 mil. Havia ainda este Cadillac, ano 1966, e este Jaguar, produzido em 1982. A polícia ainda não encerrou a investigação. Os policiais querem agora descobrir quem são os despachantes que legalizavam os carros. Segundo a Polícia Civil, nenhum imposto foi pago pela importação deles. Por isso, a investigação ainda pode ter desdobramentos na Receita Federal. Na primeira fase da operação, o dono dos carros e o homem que fazia o transporte deles pela fronteira foram presos. Mas apenas o proprietário dos veículos permanece na cadeia. A justiça fixou uma fiança de R$880 mil e o valor ainda não foi pago. Ótimo trabalho, Dr. Carlos Messer, fazendo esse trabalho com a polícia. Vai fazer um caso. Percebe que tem coisa errada, vai atrás. Agora, esse carro achei a sua cara, Lombardi. Esse aí eu vou mandar importar para você, mas vou pagar os impostos. Não, eu adoraria. É bonitinho. Nossa. Esse. Você gostou mais desse? Esse aí é cara mais de 007, hein? Cadillac é lindo também. Legal. Ótimo trabalho da polícia. Giro de notícias e informação. Você bem informado. Criminoso é flagrado assaltando uma agência bancária e ele sai tranquilamente pela porta da frente. Sai andando. Isso foi em Jales. Esse é o primeiro assunto do nosso giro de informações. Balança que eu quero ver. As câmeras de segurança do local flagraram toda a movimentação. É possível identificar o ladrão como um homem negro, alto, usando camisa branca, calça jeans e boné preto, e que se passou por cliente. Pelas imagens ainda é possível ver que em um dado momento ele mostra a uma funcionária o que aparenta ser um revólver e pega todas as notas que estão na gaveta. Da mesma forma que o criminoso entra, ele sai tranquilamente. De São José do Rio Preto, Sandro Pires. Um jovem de 19 anos foi flagrado instalando um dispositivo para pescar dinheiro em caixas eletrônicos de uma agência bancária no centro de Botucatu. O vigia do banco foi quem percebeu a movimentação suspeita e acionou a Guarda Civil Municipal. Rafael Marquezine já havia instalado o mesmo dispositivo, que consiste em uma placa de metal e fita isolante em outra agência bancária. Na casa dele, os policiais ainda localizaram uma arma. Ele foi preso em flagrante e encaminhado a uma das cadeias da região. De Bauru, Ângelo Boaventura. Um homem de 33 anos ficou gravemente ferido durante um assalto a uma cooperativa de transportes em Sumaré. 2 bandidos invadiram o local, renderam um funcionário e exigiram que ele entregasse todo o dinheiro. A vítima entregou quase R$5 mil, porém reagiu. Houve luta corporal, o bandido atirou pelo menos 2 vezes contra o homem, que conseguiu pegar a arma da mão dele e também efetuou disparos que acertaram o criminoso. João Vitor de Oliveira, de 19 anos, tentou fugir, mas morreu cerca de 200 metros à frente. O outro comparsa fugiu, mas a polícia já o identificou.
A vítima baleada foi socorrida e levada para o hospital da região em estado grave. A ocorrência foi registrada no plantão policial da cidade. De Sumaré, Thiago Santos. Um agente penitenciário e filho de um delegado de polícia foi baleado com um tiro no peito durante uma tentativa de assalto quando caminhava por esta avenida, uma das mais movimentadas do distrito de Vicente de Carvalho, no Guarujá. Os assaltantes, 3 homens que também estavam a pé, fugiram sem levar nada. O agente penitenciário foi socorrido por populares e levado em estado regular para um pronto-socorro local. Do Guarujá, Humberto Perina. Uma entrevista reveladora com a cantora Vanusa. Pela primeira vez na TV, ela revela o motivo da briga com a filha Areta. É nesta quarta, no programa do Gugu. Legal, o programa do Gugu imperdível nesta quarta. Renato Lombardi, você representando os telespectadores que estão em casa. A pergunta eu faço para você é o seguinte: você trabalha numa funerária. Chega um casal chorando, precisando de ajuda. Você trabalha na funerária, o casal chega dizendo que perdeu um familiar. O que você faz? Eu atendo, claro. Atende na hora? Claro. Ué. Esse foi o erro do dono da funerária. Casal chega chorando, dizendo que tinha perdido um familiar, chorando muito. Pede pro dono da funerária abrir a porta. Na verdade, era um assalto. Veja a reportagem, balança. Eram cerca de 11h30 da noite quando os criminosos tocaram o interfone da funerária. O casal convenceu o proprietário a abrir a porta. A minha mãe faleceu e ajeitei o plano com vocês. Faleceu no HC de Ribeirão Preto. E aí foi quando se abriu a porta? Normal, a gente trabalha 24 horas, saí normal, eu moro no fundo da funerária, saía, nem liguei para o meu funcionário, vim atender normal. Pelo choro, pelo envelope, achei que jamais imaginei de assalto. O casal conseguiu entrar e anunciou o assalto. O homem estava armado com 38. Mesmo assim, o dono da funerária reagiu. A mulher então abriu a porta para um terceiro bandido que dava apoio do lado de fora. A empresa é do Paraná, existe há 37 anos, veio para Barrinha em janeiro e foi assaltada pela primeira vez. Os bandidos levaram R$140 mil em joias e R$500 em dinheiro. A polícia já está com as imagens e investiga o caso. Com medo de se identificar, o dono da funerária diz que só quer os bandidos presos. Acho que lei foi feita para cumprir e eles têm que cumprir. Imagina aí, eu sou pai de família, tenho uma nenê de 6 meses, aí imagina se acontece uma fatalidade. Tá aí, gente, o dono da funerária toca a campainha, um casal chorando, a gente precisa de ajuda, a gente precisa comprar aqui o material do velório. O cara falou, opa, eu já fechei, mas pode entrar, por favor, vou atender vocês. Sabe por quê? É a demonstração de que tem os dois lados. Tem muita gente boa, como esse comerciante, como tem muita gente ruim, como esses bandidos. E olha, eles lutaram ali dentro. E ele falou, eu poderia ter morrido e eu tenho uma filha de 6 meses. Ele reagiu, o comerciante reagiu. Agora, o comerciante não aguenta mais, Lombardi. Você vê que as coisas estão tão invertidas que os velórios são fechados à noite. Já viu isso? Não? É verdade. Eles fecham o velório, deixam lá a pessoa, o corpo lá, todo mundo vai embora para no dia seguinte de manhã. Por causa do quê? Por causa de ladrão. Meu Deus, os caras estão fazendo a limpa até em velório. E agora, eu quero falar, esse é um assunto que vai dar muito o que falar a semana toda. Vou falar sobre o caso do médico endocrinologista, que é o médico dos famosos. Ele foi atacado por uma atriz na saída de um restaurante. Nós temos as imagens que mostram agora o médico indo conversar com a atriz. O médico é milionário, bem-sucedido, médico dos famosos, e ela é atriz, gosta de ler poesias na internet. Ela estava sentada e o namorado dela distante. O médico foi lá falar um gracejo para ela, achou que ela estava sozinha. O médico é como é que se fala, um bon vivant? Um homem solteiro que gosta de mulheres bonitas, um galanteador. Isso. O médico foi lá, viu a menina sentada sozinha, foi lá, oi, tudo bem? Eu sou o doutor. Ela chamou o namorado e ela e o namorado partiram para cima do médico e ela com uma faca, ela confessou. Ela golpeou o médico com a faca. O namorado apenas agrediu o médico, mas foi ela quem usou a faca. Vamos ver a reportagem, a imagem. É essa aqui, ó, presta atenção. Câmeras de segurança flagraram o ataque ao médico. As imagens mostram Fabiano Cefarte conversando com Bianca. De repente, começa uma discussão.
a jovem é afastada por uma mulher. Depois, Bianca corre em direção ao endocrinologista. No canto esquerdo surge Lucas, que também vai atrás da vítima. O crime ocorreu em uma das ruas mais movimentadas aqui do tradicional bairro do Leblon. Essa é a esquina das ruas Ataúfo de Paiva com General Artigas. De acordo com as investigações, a beleza da jovem atriz teria atraído a atenção do médico. Nesta mesma calçada estavam Bianca, Lucas e Fabiano, que havia saído de um restaurante no Jockey e seguia para casa. O endocrinologista fez uma primeira abordagem a Bianca quando ela estava sozinha. A jovem não gostou, então o médico deixou o local e seguiu bem nesta direção aqui pela calçada. Segundos depois, o casal correu atrás da vítima, que foi agredida por Lucas e golpeada por Bianca. Bianca Neres Fares, de 22 anos, é atriz. Moradora da Zona Sul, a Bela chamava a atenção de seguidores nas redes sociais com vídeos de poesia. Fabiano Cefarte é um médico rico e bem-sucedido profissionalmente. Na lista de pacientes famosos estão jornalistas e artistas. O crime ocorreu na madrugada da última sexta-feira. Dias depois, Bianca e o namorado dela, Lucas Silveira da Costa, de 24 anos, foram detidos na casa da jovem em Copacabana. Na delegacia, a suspeita confessou ser a autora dos golpes de faca, objeto que ela carregava na bolsa. O casal teve a prisão temporária de 30 dias decretada e foi transferido para o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu. Eles vão responder por tentativa de homicídio doloso, quando há intenção de matar. Segundo as investigações, Bianca e Lucas tinham passagens pela polícia por lesão corporal e ameaça a uma ex-namorada do suspeito. Aí, gente, já tinham agredido a ex-namorada do namorado dela, entendeu? Ela tá namorando com um rapaz, ela foi lá e agrediu a namorada, a ex-namorada do atual namorado dela. Quer dizer, ela é meio pavio curto, essa menina, mesmo, né? Vamos dizer que o médico tivesse sido desrespeitoso com ela. O que ela faz? Chama a polícia e diz, olha, fui desrespeitada, vai pra delegacia. Agora, o que ela tá de tudo dela foi errada completamente. O médico segue internado. Olha, pensa agora numa imagem absurda. Funcionários e acompanhantes de pacientes são flagrados fumando nos corredores de um hospital. O mais absurdo é que os flagrantes são registrados bem perto do centro de tratamento do câncer desta unidade hospitalar. Vamos ver. Dezenas de bitucas de cigarro espalhadas pelo chão. Essas duas pessoas fumam e conversam tranquilamente. Mas repare que o espaço onde a cena acontece não é uma área aberta, como obriga a lei antifumo. E o pior, eles fumam dentro da Santa Casa de Belo Horizonte. O vídeo foi feito pelo Tiago, que foi acompanhar o avô de 75 anos, que está internado na unidade com suspeita de câncer de pulmão. Eu andando pelos corredores, aí eu me deparei com pessoas fumando, entendeu? Aí quando eu vi aquilo ali, eu fiquei bastante revoltado. De acordo com um garçom, a ala onde o avô está internado é destinada ao tratamento de pessoas com câncer, que fica a poucos metros da área usada pelos fumantes. A fumaça do cigarro com certeza entra nas salas para onde que os pacientes estão. As imagens foram gravadas na escada de incêndio, localizada entre o 7º e o 8º andar. A área fica localizada nos fundos do hospital, por onde transitam poucas pessoas. O fumódromo improvisado seria frequentado por acompanhantes de pacientes e também por funcionários. Para o sindicato, faltam pessoas para fazer a vigilância desses espaços, já que o hospital é muito grande. Somente neste bloco são 13 andares. A Santa Casa contratar mais porteiro para poder fazer a ronda dia e noite para poder evitar esse tipo de problema. Às vezes tem uma caixa de papelão, o paciente ou o acompanhante ele não tem noção do que pode acontecer a causar um incêndio, e isso é preocupante. A lei antifumo, regulamentada há 2 anos, proíbe fumar em locais fechados. Em caso de desrespeito à lei, o estabelecimento pode receber multa e até ser interditado. Não, interditar não, porque aí não vai ter onde botar esses pacientes todos aí, tá? Não vamos... Quem paga o pato é sempre o povo. O que tem que fazer é o seguinte, placas de proibido fumar
orientação dos funcionários. Olha aí o hospital. Que absurdo, Lombardi, fumar ainda na ala das pessoas que fazem tratamento contra o câncer. A maior incidência de câncer no pulmão é provocada pelo fumo. É. Pelo fumo. É Agora isso aí. é um absurdo. Quantas pessoas morrem por ano por causa do cigarro? Os caras vão fumar no cantinho ali. Ah, que pouca vergonha é essa? Olha, deixa eu mostrar agora um flagrante. É um acidente e um susto ao mesmo tempo. Dá uma olhada na imagem. Ó, o cara virou, o cara veio com a moto e bateu. Prestou atenção? O cara não deu a seta, bateu na moto. Agora presta atenção na moto. Presta atenção na moto. Ó a moto entrando no posto. Tem outra câmera agora. Olha lá, ó, a moto passando, a moto vai embora. A moto tá desgovernada e vai embora e bate. Olha o frentista. Meu Deus do céu. Ó, de novo a imagem, ó. O cara fez a conversão para entrar no posto. O cara da moto veio e encheu a lata. Isso aconteceu em Minas Gerais. O piloto é o Matheus da moto, é o Matheus de Paula, 21 anos, e a moto vai embora e quase pega o frentista ali, Lombardi. O motorista tá errado, né, Gotino? Ele devia ter dado seta, ou seja, que ele deu a seta e o motoqueiro não percebeu. Agora, a moto saindo sozinha, hein? Pelo amor de Deus, hein? O rapaz da moto fraturou o pé, isso aconteceu na rodovia MG 167, que liga Varginha a Três Pontas, em Minas Gerais. A moto desgovernada ali, ó. Por pouco não acertou o frentista e nem o carro. Olha lá, ó. Isso aconteceu numa rodovia, quem tá errado é o motorista. Olha aí. É o motorista. É o motorista. É o motorista. Atenção, reportagem que acaba de chegar. Nós vamos falar do caso do policial que foi assassinado na frente do filho durante uma tentativa de assalto em um posto de combustíveis na Zona Sul de São Paulo. O pai é o de vermelho, que tá calibrando o pneu. O filho tá ali atrás. Eles estavam indo para uma pescaria. Atenção, a polícia recebeu uma denúncia e foi até um endereço no litoral de São Paulo. 8 pessoas foram detidas. 2 delas suspeitas de participação na morte deste policial. Atenção, o policial estava indo para uma pescaria com o filho único, com o filho adolescente. O garoto tá aqui, ó, mostra aqui, o garoto tá aqui, adolescente. Feliz da vida porque o pai o chamou para uma pescaria que eles já tinham combinado. Os ladrões chegaram, revistaram o policial e quando descobriram que ele tinha uma arma, atiraram a queima-roupa. Meu Deus do céu. Só que a polícia está caçando os criminosos, tem suspeitos detidos. Vamos ver a confirmação dessa denúncia. Balança a reportagem. Foi uma denúncia que levou a Polícia Civil até o litoral paulista. No endereço apontado, 8 pessoas foram detidas. 2 são suspeitas de participação na morte do policial militar. O cabo Reginaldo Godoy Taiacoli, de 46 anos, foi morto no último sábado durante um assalto num posto de combustíveis na Zona Sul de São Paulo. As imagens do circuito de segurança do posto mostram o policial calibrando o pneu do carro. Eram 5 horas da manhã. O filho dele está perto, encostado no veículo. Os dois iam pescar juntos. Os bandidos chegam e se dividem. Um entra no carro, o outro começa a revistar o PM. Repare que o adolescente chega a levantar os braços. Nesse momento, o criminoso acha a arma do policial. Antes de ser atingido por um disparo na cabeça, o pai ainda protege o filho e manda o jovem correr. Os assaltantes fogem, levando a arma do PM. O cabo tinha 26 anos na Polícia Militar e estava perto da aposentadoria. O filho do policial, traumatizado, passou o velório amparado por amigos e pela mãe. O corpo do PM foi enterrado na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo. Os 2 homens detidos no litoral são primos e vão passar agora por reconhecimento aqui nesta delegacia do Parque Santo Antônio, na Zona Sul de São Paulo. Testemunhas do crime e também os frentistas do posto de combustíveis devem apontar quem atirou no policial. A Polícia Civil já sabe que 3 homens estavam no posto na hora do crime. Um que ficou ao volante num carro vermelho e ajudou na fuga está foragido. Os outros 2 aparecem nas imagens. O homem que revistou o PM já foi identificado e também está foragido. Bom, vamos aguardar se esse reconhecimento é confirmado ou não. Qualquer novidade a gente chama aqui no Balanço Geral sobre esse assunto. Não vamos deixar esse caso cair no esquecimento, não.